Conforme se acontecer alguma coisa, vocês só me dão um toque, tá? Muito bem. Dá para todo mundo ver os slides, né? Só me avisam se sim, se não, porque eu não estou vendo vocês. Sim. Ótimo, obrigada. Ótimo. Muito bem, gente. Ui, deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem. Hoje, conforme o prometido, o nosso capítulo é o de número 3, denominado Desenvolvimento Mediúnico, mas nós vamos fazer um pequeno resumo, lembra que eu prometi para vocês, referente à última aula nossa, uma revisão sobre o mecanismo da epífise ou pineal dentro da comunicação mediúnica de efeitos inteligentes. Vamos lá. Primeira coisa, a base da mediunidade, como nos deixa André Luiz, é a mente. Então, a primeira coisa que precisa existir é uma sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Então, essa sintonia tem que ser de pensamento a pensamento, pensamento do médium com o pensamento do espírito comunicante. Isso é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. A gente sabe que na mente, a mente produz os pensamentos, ali a sintonia é de pensamentos. Bom, uma vez, então, estabelecida esta sintonia, o médium vai enviar esse pensamento, que é o pensamento do espírito comunicante, para o seu perispírito. E a gente sabe que é no perispírito que se encontram os chakras. E lá, então, do perispírito, essa informação que é dada por esse espírito comunicante para o médium, do perispírito, então, do médium, ele vai através dos chakras até a glândula pineal ou epífise, como a gente viu em aulas passadas. Ok? Quando essa mensagem, essa informação que chega, que é uma informação que vai carrear o pensamento, e o pensamento é uma força eletromagnética, e ela chega na glândula pineal, uma força eletromagnética, porque é o pensamento, e ela então vai ricochetear aqui nesses cristais de apatita que tem na glândula pineal, e nesse movimento, nessa sensibilização que ela vai promover na glândula pineal, a glândula pineal então converte esta força eletromagnética numa outra força que é um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, para onde ele vai, que é uma substância, para onde ele vai? Ele vai para as áreas do cérebro correspondente, no caso, a psicofonia, se for a psicofonia, ele vai se utilizar das áreas da fala, das áreas do cérebro que são responsáveis pela fala, e também ela vai enviar informações para todo o aparelho fonador que fica aqui, que são as nossas cordas vocais, para que então o médium possa externar a comunicação do espírito comunicante. Então, tudo começa lá em cima, é uma sintonia do médium, mente a mente. Depois, esses pensamentos são codificados pela mente do médium, são enviados através do seu perispírito de quem? Do médium, né? E quando chega no perispírito, lá, nós sabemos que são onde são localizados os chakras vão enviar esta informação que vai em forma de força eletromagnética através dos chakras diretamente para o chakra coronário, onde fica a glândula epífise ou pineal. Lá nesses cristais de apatita, ela vai promover uma sensibilização, vai movimentar esses cristais que vai, então, nesse instante, fazer uma conversão de uma força eletromagnética
em neurotransmissores, que irão sensibilizar outras áreas do cérebro, no caso da psicofonia, a área da fala, e também vai enviar informação para o nosso órgão fonador, que são as cordas vocais e etc. e tal. Espero ter ido para todos. Se não foi, se existir alguma mãozinha levantada que eu não vi, me comunique. Ana Lúcia, pode falar. Essas outras áreas do cérebro, do médium, são as áreas que ele tem aptas para receber aquela mensagem. Pode ser para escrever, pode ser para falar, é isso? Isso, pode. No caso, se for escrita, vai enviar para uma área do cérebro que é responsável pela escrita, que a gente tem essas áreas no cérebro, né, que nós usamos. Vai enviar a informação para essa área, e dessa área vai enviar uma informação para o nosso braço. Então, por exemplo, começar a fazer uma psicografia, se for o caso, né, se for o caso de uma psicografia. Foi? Mas quem escolhe essa forma não é o médium, que determina se vai ser uma psicografia ou se vai ser de outra forma. O médium, nem todo médium é psicógrafo. Alguns médiums não são psicógrafos, são só psicofônicos, ou seja, de incorporação. Então, quando a espiritualidade for escolher o médium, ele tem que ver qual é o tipo de faculdade mediúnica que esse médium tem, para poder utilizar essa faculdade mediúnica. Não adianta pegar um médium que seja um médium de incorporação e querer que ele faça uma escrita, porque se ele não for médium psicógrafo, ele não vai fazer, ele vai ter dificuldade, ele não tem essa faculdade. Então, o médium já está preparado, se for uma psicografia, porque ele tem a faculdade de psicografia. Se for de psicofonia, que é a mediunidade vulgarmente chamada de incorporação, ele vai promover a psicofonia. Mas o médium tem que ter essa faculdade, não se inventa a faculdade. Entendi. Tá? Foi mesmo? Foi sim, entendi. Ótimo. Pode falar, Mirza. Essa capacidade do médium, dependendo da mediunidade que ele tem, da facilidade que ele tem, já vai existir nessa sintonia, né? O espírito já vai entrar em contato com aquele médium que sabe que ele só faz um tipo de... Ele é psicógrafo, ele não é isso? Isso, é isso aí. E quando o médium é versátil, né? Ele tem a psicofonia, tem a psicografia, tem a vidência, por exemplo, um Chico Xavier, né? Naquela reunião ali, a espiritualidade vai ver os espíritos que vão se comunicar, se para uns é melhor que seja psicografia, ou se há uma necessidade de incorporação, que é a psicofonia, aí a espiritualidade é que coordena. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o médium for só médium de psicofonia, ou seja, não adianta querer forçar uma barra para ele da psicografia, porque não vai acontecer. Ok? Foi? Foi, gente? Ok. Oi, Márcia. Stefano, pode falar. Oi. Gratidão, viu? Então, você agora começou uma das primeiras coisas que você falou agora foi sobre o perispírito presente nos chakras. Não, os chakras são originados, eles estão localizados no perispírito. Isso está lá na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulos número 2. Sei. Porque olha só, Nina, a ideia que eu tinha quando a gente sempre fala de perispírito, a gente imagina como meio que sendo assim um órgão dentro da gente, não sei, sabe, perispírito, onde é registrado nossas emoções, toda a nossa vida, não é? Tá tudo ali no perispírito. Então, essa ideia agora dele ser distribuído, porque a gente tem não só 7 chakras, mas muitos, né? Então, assim, o nosso corpo
o perispírito está espalhado pelo nosso corpo, Não, ele né? está ligado através de todos esses chakras que a gente nem falou e nem fala muito, que eu concordo com Aham, você. Existem aham, vários chakras, porque o aham, perispírito, ele é ligado a molécula ao nosso corpo, mas ele não está encerrado dentro do nosso corpo, né? Tanto é que ele irradia para fora, ele se expande, ele tem propriedades, né? Mas o sei. perispírito está totalmente ligado no nosso corpo físico, todo. Célula a célula, ele está ligado no nosso corpo físico. Certo, certo. Você pode, por favor, repetir o livro, que esse livro, onde eu posso ler essas informações? Evolução, É, é o livro do evolução. André Luiz, Evolução Eu em tenho esse dois, livro em dois mundos, capítulo 2. certo, vou procurar lá. Obrigada, obrigada, Nada, viu? tranquilo. Então vamos lá. Foi para todo mundo, então, esse mecanismo. Isso foi só uma revisão da nossa aula passada. Né? Então, a gente já falou sobre isso aí. A glândula epífise pineal lá é ricocheteado, né? E aí a energia eletromagnética ela é convertida em neuroquímica. E aí vai para essas diversas áreas, depende do tipo de mediunidade que possua a pessoa. Se for de psicofonia, vai estar relacionado à área da fala. Então, tem outras áreas da fala daqui, as fonos que tiverem aí, por gentileza, me façam as correções, né? A área da broca, de broca, né? Não da broca porque não está broqueada, né? Não está furado. E ali vai para essas áreas, né? Para receber essa informação, e de lá também para o córtex, né? Na área motora, porque a psicofonia vai ter que ter uma ligação também com as cordas vocais, com os músculos daqui. Então, vai ter que enviar uma informação para cá também, para falar, né? Então, não só vai afetar uma área específica do cérebro, mas vai afetar mais do que uma área, porque falar vai envolver também mexer com a boca, mexer com a faringe, né? A laringe, desculpa. Então, é isso daí. Foi para todo mundo? Vou passar, hein? Opa, tem alguém que levantou a mão e eu não sei quem foi que eu saí. Pode falar, Oi, Patrícia. Eni, isso, sou eu. Não, é uma observação, porque a gente, é tanta coisa, tantos detalhes, mas na hora acontece tudo tão rápido, né? É rapidinho, é questão de segundos que acontece tudo São isso. muitos detalhes, muitos caminhos, muitas informações, mas na hora É é rápido. um rapidinho. É impressionante, né? A gente É gente muito lindo. foi falando passo a passo e viu que envolveu uma série de coisas, fora coisas que a gente nem falou. Mas isso tudo é simultâneo, isso tudo é rápido, né? Está acontecendo, é tudo rápido ao mesmo tempo. Então, imagina se um médium for um médium audiente, que escuta, né? Vai acontecer isso tudo e vai vir aqui, olha, para a área, para o córtex auditivo. Para quê? Para a mensagem ser codificada e sair por nós, porque o cérebro é só um instrumento para o espírito, como ele também só é um instrumento para a mediunidade. Porque a base da mediunidade, volto a falar, está na mente. A mente, para nós espíritas, não está localizada no corpo. Mente e consciência está localizada no espírito, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir. Isso aqui foi só um resuminho, tá? Isso aí a gente já viu. Isso aqui é um resumo da aula passada. São mais fontes. Eu repeti, são fontes que vocês vão poder estudar depois, tá? Eu sempre deixo essas fontes para que depois vocês possam ir lá e fazer a consulta de vocês. Há uma necessidade, ok? Alguém me chamou? Não, então vamos seguir. Capítulo de hoje, capítulo bastante interessante. Alguém falando comigo? Não, né? Então vamos lá. Necessidade do estudo da mediunidade. Será que é necessário nós estudarmos a mediunidade? Será que é necessário o médium estar sempre estudando? Sim, né? A gente já também comentou isso aqui.
Então, vamos ver palavras de Allan Kardec. As seguintes palavras de Allan Kardec justificam a necessidade de um estudo contínuo e sistematicamente organizado da mediunidade na casa espírita. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem se tornem poetas, pintores ou músicos, os que não têm o gênio de alguma dessas artes. E é verdade. Por isso que a gente diz que não se fabrica médiums. Eu não tenho como fabricar um médium. Se ele já não vier com esse preparo na espiritualidade, a gente não produz mediunidade aqui embaixo. São palavras de Kardec também. O mesmo sucede com o nosso trabalho. O objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigindo-lhes o emprego de modo útil quando ela exista. Isso são palavras, está lá na introdução, né? Então, a gente precisa se instruir. Vamos lá. O papel do perispírito nas manifestações de efeitos intelectuais. Isso é importante, a gente só vai fazer um repeteco para poder entender. Nessa categoria, o perispírito ocupa o papel de intermediário. Então, veja bem, o perispírito é só intermediário, por isso que a gente diz que a base dos fenômenos mediúnicos são a mente. Nessa categoria, o perispírito ocupa o papel de intermediário das ideias e do processo de elaboração mental existente entre o espírito comunicante e o do médium. A ligação maior entre as duas entidades é no plano da mente. A expressão das ideias, o teor da mensagem, contudo, são manifestados via perispírito. Então, o perispírito é apenas um órgão que vai captar esta informação e vai transmiti-la, tão somente isso. O perispírito do médium transmite aos circunstantes de uma reunião mediúnica o pensamento do espírito comunicante, os seus sentimentos e o seu estado emocional, de alegria ou de tristeza, de dor ou de paz, de desarmonia ou de desequilíbrio. Uma outra coisa que eu quero reforçar para vocês é que no perispírito só existe memória biológica. A memória toda de conhecimentos, toda a bagagem moral que nós vamos adquirindo ao longo das nossas reencarnações, elas ficam guardadas com o espírito. Por quê? Porque o perispírito é matéria, ele sofre transformações. Então, não poderia se guardar algo tão nobre num corpo que é vulnerável. Só quero que vocês também saibam sobre isso. Muito bem, vamos lá ao capítulo em si dessa noite. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo Alexandre, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse, disse André Luiz. No instante indicado, compareci ao grupo, eles estão num grupo espírita, né? Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Então, veja bem, muito antes da gente estar entrando na casa espírita para fazer um trabalho mediúnico, para assistir uma simples reunião pública, os companheiros desencarnados chegam cedo e vão operar ali uma série de trabalhos. Olha que coisa interessante. Quando a gente chega, a gente é só um mero auxiliar. E muitas vezes a gente ainda serve de elemento perturbador, porque a gente fica de conversa mole, às vezes, ou conversando coisas que não têm conteúdo dentro da casa espírita. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual.
Então, o André Luiz foi convidado e a gente vai ver como é que vai ser essa reunião. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. Você vê que coisa triste, né? Eles têm muito mais resposta com os desencarnados, os espíritos desencarnados têm muito mais resposta com os desencarnados do que com os encarnados. Olha o trabalho que a gente dá. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, olha que coisa interessante. Que coisa interessante, né? Porque a gente, mesmo aqueles que estão interessados em trabalhar, eles não oferecem condições propícias para poder trabalhar integralmente. É triste a gente ouvir isso, né? É muito lenta e difícil a transição, é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Porque é assim, a gente fala, mas muitas vezes a gente não muda nada. A gente continua igual que a gente sempre foi. E para trabalhar com a mediunidade, é preciso que palavras e ações sejam conjugadas na nossa vida. Não basta a gente falar, a gente tem que fazer. E falar a gente dá desculpa, né? Aliás, o ser humano é o único ser que dá desculpa. Você não vê um cachorro mordendo e falando assim depois para a gente, ai, desculpa, eu estava tão estressado, hoje de manhã acordei num estresse danado. Não, ele mordeu e pronto. Né? Nós damos desculpas para termos mordido alguém. E aí vem a questão da indisciplina, né? Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, um trabalhador, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado? Então, ele estava... Tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem é, mas peço, por favor, que feche. Esse trabalhador, esse rapaz, ele diz que não tem vindo com assiduidade porque ele está desanimado. Então, ele deixou se abater e ser arrastado pelo desânimo. Porque ele reclama quanto tempo que ele está com o lápis na mão, ele está esperando a psicografia, esperando que aconteça através dele o fenômeno da psicografia, mas ele não tem tido resultado nenhum. Como é que uma pessoa desanimada espera algum tipo de resultado? Né? Ele está esperando que alguém dê ânimo para eles. Mas a gente nem tem como dar ânimo para ninguém, nem tem como desanimar ninguém. Essas coisas fazem parte da nossa alma. Porque ânimo vem de alma, então é um estado da alma. Eu não posso dar um estado de alma meu para ninguém, como ninguém pode me dar o seu estado de alma para mim. Então a gente já vai vendo ali um mecanismo de fuga do ego, intitulado racionalização, o desculpismo, né? Está sempre se justificando, dando desculpas, mas mudança que é bom, nada. Está sempre repetindo os mesmos padrões, e ainda quando não muito, esse tipo de gente, eles se vitimizam para que eles possam jogar toda a culpa deles em cima do colo das outras pessoas, para que as outras pessoas sejam a causadora da desgraça deles, enquanto que, em realidade, ninguém é causador da nossa desgraça, a não ser nós mesmos. E aí vamos vendo. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Está vendo? Ainda culpa os benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. E ainda assim, ela quer convencer aos circunstantes que tudo não está acontecendo porque a espiritualidade não está estimulando ela, não está fazendo a parte dela. Mas, na verdade, a gente depois vai ver sobre cada um desses médiuns a indisciplina deles. Porque como a indisciplina deles fica escondida, não fica aparente,
Quem escuta esse assunto vai falar, é mesmo, né? Que gente dedicada e não acontece nada. Mas se não acontece nada, porque não há uma dedicação real. Não há um processo de disciplina real que a gente vai ver para frente. Mas vamos ver a reclamação deles, porque para reclamar eles são bons. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação, ou psicofonia, tá, gente? Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Ou seja, as funções fisiológicas são autônomas. Por exemplo, nós estamos aqui agora, nesse instante, estudando, eu não preciso pensar que eu tenho que respirar. Eu não preciso pensar que eu tenho que piscar meu olho para lubrificar com as lágrimas. Eu não preciso pensar que meu coração tem que bater. As funções fisiológicas, elas são autônomas. Elas funcionam automaticamente. E o que eles estão querendo é isso, sentar lá, que a mediunidade venha. Mas mediunidade é faculdade, que para ser bem usada precisa de disciplina. Como o corpo também. Para ter uma boa utilização, a gente sabe que precisa de disciplina. Mas o que eles estão esperando é um pó de pirlim-pim-pim que caia sempre sobre eles. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Por exemplo, se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que estudar, isso é disciplina. A gente tem que se educar, isso é disciplina. A gente tem que se esforçar, então tem que usar a boa vontade na direção daquilo que a gente está querendo agranjear. E tem que usar de perseverança. O que é perseverança? Não se deixar bater pelo desânimo. Seguir, ter um objetivo. Eu quero isso aqui, custe o que custar, mas eu vou alcançar. Mas entendendo que tem uma disciplina, tem toda uma educação por detrás. Não é querer por querer e a espiritualidade que se vive. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Então a gente sabe, sem pavio e sem o azeite que alimenta a candeia, né, não vai haver fogo. Mas a gente acha que essas coisas elas têm que vir de fora e não da gente. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombras. Então, Alexandre está explicando, né? Postava-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me, Alexandre, o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. E a gente vai ver por quê. Ele quer a psicografia, mas vamos lá. Antes disso, puxando a orelha dos médiuns que querem trabalhar ou abrir tarefas mediúnicas. Desse livro aí, Grandes e Pequenos Problemas, de Angel Aguarod, é da FEB, ela fala assim, o empenho do médium em se moralizar na verdade deve fazer parte do processo global de sua autoeducação. Isto porque, desenvolvido no homem a razão ao ponto de que lhe torna possível julgar e discernir, chega ele ao período em que, pelo desenvolvimento do seu livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade de seus atos, porque nós temos que assumir, nós somos adultos ou deveríamos ser, lhe cumpre tomar sobre si a tarefa da própria educação. A criatura humana deve procurar conhecer-se a si mesma para saber como orientar a sua autoeducação. Cumpre-lhe ao mesmo tempo cumpre-lhe ao mesmo tempo conhecer as qualidades que deve procurar desenvolver em si e os hábitos viciosos e os obstáculos que o poderiam embaraçar no desempenho de sua tarefa, hábitos e vícios que lhe importa destruir sem
contemplações. Então, essa é a função do médium, ele tem que se autoconhecer para quê? Para, através desse processo disciplinador de autoconhecimento e reforma íntima, ele transformar os vícios em virtudes. Então, vamos lá. Aquele rapazinho que estava lá com o lápis na mão. Repare o aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato, disse o André Luiz. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que pareciam abafadas por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? André Luiz estava pensando, né? Será que o rapaz está adoentado? São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, o Alexandre está explicando para ele que não é sífilis, né? Mas sim o desregramento na área sexual. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, olha aí, ele está esperando que, através dele, possam surgir grandes mensagens através da psicografia. Mas como? A mente dele está vagando, está subjugada aos prazeres da matéria que ele não consegue dominar dentro de si. E tudo aquilo que a gente não domina, nos domina. Essa é a verdade. Mas ele está aguardando que, através dele, venham grandes entidades espirituais passarem por ele grandes psicografias. Mas eu pergunto, gente, com que sintonia? Com que sintonia? Ele quer, mas ele não está fazendo por onde? Né? Vamos lá. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Então, ele já foi para outro médium. Todos ali estavam desanimados, reclamando que a espiritualidade não dava para eles assistência devida, mas eles agora estão sendo observados internamente. Né? E aí diz o Alexandre, observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Então, olha só, ele também queria um homem que bebe, não sei se vocês sabem, uma pessoa que bebe todos os dias é caracterizado pela medicina como alcoólatra. Mesmo que ela não beba de cair, só quero dizer isso para vocês, mesmo que a pessoa não beba até cair de lado, mas ela é considerada alcoólatra. Então, olha só que coisa interessante, né? Ela, apesar de todo o panorama dela, ela ainda queria, de alguma forma, servir de médium para alguma entidade, para que ela pudesse incorporar alguma entidade. Como? Olha só como se encontrava o corpo físico dessa pessoa. Tá? Então, vamos seguindo. Isso tudo os médiuns reclamando que a espiritualidade não dá para eles o suporte que eles achavam que eles mereciam. Vamos lá. Considerações ainda de Alexandre. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Só para fazer uma parte, vocês lembram que numa aula a gente falou sobre o tigroide? Não sei se todos estão, eu não estou vendo vocês porque eu desfoquei aqui por causa da câmera. Nós tivemos uma aula que fala sobre os tigroides, que é uma substância
que ela fica no interior dos neurônios. Os neurônios são as células que formam o nosso cérebro. E que os médiuns precisam ter disciplina para que não se consuma de forma desregrada e desequilibrada os tigroides. Um alcoólatra, ele destrói os neurônios dele. E ele quer, com isso, servir como médium. E eu pergunto, como? Então, vamos lá. Repare nesta nossa irmã, já é outra. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade e incorporação, ela também. Temos aqui uma pobre amiga desviada, desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo, esse livro é antigo, hoje em dia, digestório. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria, graça, quer dizer, come demais, né, comilona, tornando-se presa de seres de baixa condição. E ainda assim, ela aspira a ser uma grande médium de incorporação. E aí continua Alexandre. O espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, nós sabemos, está lá na codificação, só que possuem em outros graus que não é a mediunidade ostensiva, né? A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade. Lembra que a gente também trouxe um trecho do livro dos médiuns, que a faculdade mediúnica em si ela é neutra. Ela precisa, para ser bem utilizada, do desenvolvimento moral do médium. E aí eu pergunto, esses médiuns estão se desenvolvendo moralmente? É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. O vaso receptivo é o quê? O corpo físico. A mediunidade não está radicada no organismo. A palavra radicada significa domiciliada. Então, o corpo físico é o vaso que vai receber, né, a mensagem para poder transmiti-la. Como? Se esse corpo, um tem um desregramento sexual, o outro é alcoólatra, o outro é comilona. Como? Estão todos num processo de desequilíbrio muito grande, prejudicando o corpo físico quanto podem, e ainda assim querem ser extraordinários médiuns. E ainda reclamam que a espiritualidade maior não dão para eles a devida chance, o devido valor, a devida atenção que eles acreditam merecer. Vamos seguir. Recomendações de Alexandre. Opa, alguém levantou aí? Pode falar. Oi, Patrícia, pode falar, Patrícia. Não, uma dúvida. No caso desses irmãos que cometem, né, essas infrações, se vamos supor, 2, 3, 4 dias antes da reunião, não houver consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de comida, adiantaria alguma coisa? Porque o comportamento normal deles é esse, né? Eles têm uma vida desregrada naturalmente. Agora, se 2 dias antes da reunião eles não consumirem nada disso. Aí, 2 dias antes da reunião, eles procuram, como por milagre, a cura de todos os males deles. Mas logo assim que eles saem da casa espírita, eles vão correndo buscar tudo aquilo de que, na verdade, eles se sentem faltas e escravos. Ele pergunta, serão eles bons instrumentos? É verdade. Né? Tem razão. Porque o comportamento precisa ser diário, né? Por isso que o Emmanuel disse para o Chico Xavier?
disciplina, Disciplina e e disciplina. disciplina. Né? Foi? Foi. Agora a próxima é Mais Maria. ou menos o que eu já imaginava a resposta. É Era a só para resposta que a confirmar. gente quer. Né? Tipo assim, eu posso. É como antigamente, desculpem a sinceridade, né? Nós, antigamente, quando nós fazíamos parte de determinadas correntes filosóficas religiosas, a gente pecava 6 dias da semana, no 7º, a gente ia na missa, se confessava, tomava hóstia, estava livre de todos os pecados e começava os pecados na segunda. É assim, mais ou menos isso. Pode falar, Maria José. Primeiro, depois a Mirza. Olha só, pelo que eu entendo, que eu já. Em algumas obras do André Luiz, que eu já li, mas nunca estudei, né? Como eu estou estudando aqui. O médium é médium 24 horas. Ele não deixa de ser médium, em momento algum. Então, a espiritualidade, eu não sei se é em Obreiros, eu não sei qual é o livro, que eu não lembro. A espiritualidade pode precisar dos teus serviços a qualquer momento. Então, se você não está com o teu organismo pronto para auxiliar, é um médium que não precisava dele, não está exercendo a sua função de médium, do que ele programou na vida espiritual para exercer encarnado. Então, Perfeito. oi? Perfeito as suas colocações, perfeito. Sabe? Então, por exemplo, você vê, eu vejo gente que diz que trabalha em mesa mediúnica, mas que se junta num fim de semana, sábado e domingo, em altos churrascos, altas festas, e que bebem até ficar tontos, chegar. Sabe? Eu acho que não combina, isso não combina. Porque a gente vai ver aqui, mesmo nesse capítulo, que ele diz que ninguém está privado de tomar um aperitivo, de comer. O espiritismo não te proíbe de comer carne, não te proíbe nada. Ele proíbe os excessos. É isso Né? aí. Ele te alerta sobre os excessos. E nem você pega nos excessos. Quer dizer, você pode beber, mas não pode se exceder na bebida, ao ponto de não servir para o seu trabalho. Aquele que é médio ostensivo, né? Que a espiritualidade sabe que vai precisar dele. Exato. Então, se eles têm esse comprometimento, eu acho que não é certo beber. Eu fico decepcionada quando eu vejo. Eu também. Pode. Já foi, Zezé? Falou tudo que você queria, colocou? Não coloquei porque é isso que eu vejo. Não, você fez muito bem, as suas colocações foram muito boas, eu gostei, foi bom, para que as pessoas relembrem, nós somos médiuns 24 horas, e não só quando a gente quer ser médium. A mediunidade é uma faculdade usada em benefício nosso, porque a gente sabe que através dela a gente vai resgatar muitas coisas. Então, veja bem, ela nos foi concedida para que a gente pudesse resgatar de forma mais rápida os nossos débitos. Então, não é um favor a gente estar deixando de fazer isso ou aquilo, é uma obrigação. Né? E olha que eu não sou médium de nada, não, hein? Não tenho mediunidade nenhuma. Mas eu fico só olhando, né? Só vendo. Sim, claro. Porque eu não gosto de coisas que você discursa de um jeito e faz de outro, sabe? Não só eu me cobro, como eu cobro mentalmente dos outros. Eu não falo nada. Cada um com os seus faz o que quer da vida, eu não tenho nada com isso, entendeu? Mas eu só fico observando e fico triste por aquela pessoa estar fazendo aquilo. E é como se a pessoa ficasse, para mim, desacreditada. Só isso. Mirza, você ainda quer falar? Querida, o que eu ia falar era exatamente isso que a Zazé falou, da questão de que quem é médium 24 horas por dia. Né? E essa questão que a Patrícia levantou, fazendo um link com essa reflexão, de uma certa maneira, a doutrina espírita ou os centros espíritas facilitam a permanência dos médiuns tendo essa postura, né? Quando dizem
que você, 2 dias antes, você não pode consumir nem carne, nem alcoólicos, né? Se você pensar por esse lado, você está pensando assim, olha, você não bebe durante 3 dias, mas depois você enfia a cara, você bebe, você come muito. É triste a gente falar isso, mas fazendo essa reflexão de que médium é médium 24 horas por dia, ele não tem que parar de beber em excesso, como a Zezé falou, e nem de comer em excesso, como a Zezé falou, 2, 3 dias antes da reunião, né? Mas acontece isso Foi mesmo. por isso que eu perguntei, Misa. Você É. só completou. Pois é, porque a grande maioria, a gente mesmo tem tratamento espiritual na nossa casa, que a Eni sabe, a orientação é que não se coma carne vermelha e beba e fume e sexo 3 dias antes da reunião, né? Mas e depois? Mas, né? E depois? Aí fica a reflexão. A regra, a disciplina, ela tem que estar sempre presente na nossa vida se a gente pretende fazer um bom uso da mediunidade. É considerado alcoólatra quem bebe todos os dias, eu volto a dizer. Não me importa se é um copo, se é uma lata ou uma garrafa, é considerado pela medicina. Vocês podem perguntar isso aos médicos. É considerado um alcoólatra. Por que a pessoa tem que beber todos os dias, né? O álcool, ele não é bom para o nosso corpo em lugar nenhum, não sei se vocês sabem disso. Ele só é destruidor. Ele não tem uma função positiva em nossa vida. Mas cada um faz da sua vida aquilo que quer. A doutrina dos espíritos, ela não proíbe, ela esclarece. A gente apenas segue aqui as orientações de que aquele que quer fazer um bom uso da mediunidade, ele precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Mas isso é a doutrina que está falando. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a doutrina. Agora, cada um é que sabe de sua própria vida. A gente não está aqui falando da vida de ninguém, a gente está apenas ensinando o que está nos livros. E aí continua o Alexandre. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Né? Nem precisa deixar de ser feliz, mas a gente pode ser feliz dentro de um processo de equilíbrio. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos, olha aí, representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então, assim, a gente está falando, um aperitivo é uma coisa esporádica. Se todos os dias eu preciso beber, isso já não é mais esporádico, isso é uma necessidade. Né? Então, é sobre isto que eu estou falando para vocês. Né? E aí, vamos lá. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. E é verdade. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, veja bem, ninguém precisa ficar sem fazer sexo não é pecaminoso, mas a gente estava falando de um sexo desregrado, promíscuo, um rapaz promíscuo e desregrado. A gente não está falando do sexo entre duas pessoas que se amam, nós estamos falando do sexo desregrado. Nós não estamos falando de um aperitivo vez por outra, nós estamos falando daquele que tem que beber todos os dias, ainda que pouco. E nós não estamos falando de assim, um pequeno excesso alimentar, vez por outra, que a gente às vezes come um pouquinho com os olhos. Nós estamos falando daquela pessoa que come muito todos os dias. É dessa pessoa que a gente está falando. Pode falar, Patrícia. Eu pensei aqui também na questão do sexo, que não é só o sexo que é feito, né, mas o sexo pensado também. Tem pessoas que têm desregramento, né, no próprio pensamento, né? Faz sexo no pensamento, literalmente. Isso aí. Né? Considerações, então, finais já do Alexandre. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Ele está falando isso dos médiuns, né? Todos eles que estão esperando a faculdade desabrochar, né?
alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir da iniciação dolorosa, das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam muitas vezes inconscientemente. Ou seja, então a espiritualidade ainda procuram neles virtudes e boas coisas para poderem exaltar. Mas não é possível, com esse caminhão de problemas, eles serem credores de uma mediunidade séria. E aí acabou nossa aula. Foi para todos? Ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam muito de fazer colocação? Podem ficar à Eu estava vontade. pensando aqui, Enir, assim, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, médios todos somos, né? Mas é muito interessante porque quando a gente estuda as obras, né, que falam de mediunidade, você vê que isso é para a vida, Sim, independente, né, da gente ser um médium ou não ser, né? sim, É uma moral cristã. é isso aí. É isso aí. Isso é para a nossa vida também, sabe por quê? Muitas vezes a gente não quer ter companhias espirituais ruins, mas se a gente pensa bem, se a gente vive dentro de um sexo desregrado, qual o tipo de espírito que a gente está chamando para a nossa vida? Espíritos desequilibrados na área sexual. Se a gente come que nem um louco, mais do que precisa para viver, a quem que a gente está chamando espiritualmente para fazer companhia para a gente? Espíritos dessa natureza. Se a gente faz uso de alcoólicos de uma forma abusiva, e não vez por outra, a quem a gente está chamando para fazer parte da nossa vida no dia a dia? Então, assim, a gente não quer que espírito ruim nos incomode, mas a gente não quer se incomodar de melhorar. Olha que coisa interessante. A gente quer a felicidade, que ela caia em cima de nós como um pó de pirlim-pim-pim, mas a gente não quer lutar para ser feliz. A gente quer ser um médium respeitado e passar boas comunicações para servir de bom instrumento, mas a gente não faz nada para isso. É como profissional. Quando vocês vão ao médico, vocês esperam que esse médico ele encha a cara de alcoólicos todos os dias e depois vão operar vocês? Vocês gostariam de ser, por exemplo, operado por um alcoólatra? Né? Você gostaria de ser atendido por uma pessoa que só estudou quando estava na faculdade, mas depois nunca mais essa pessoa fez nada pela sua profissão? E que essa pessoa está cuidando da sua saúde e vai ser essa pessoa que você vai buscar para curar os teus males? Nós não gostaríamos disso. Então, a mediunidade é isso também. A Célia está colocando aqui no chat. Enquanto não nos conhecermos, realmente continuaremos engateando nessa estrada. É isso aí. Né? Não dá para... Eu só vou ser boa pessoa quando eu entrar dentro da casa espírita, porque quando eu sair, me aguardem. Não dá. A gente é o que é 24 horas. Ingressar numa religião, é preciso entender que a grande maioria delas vão pedir para a gente ser o quê? Pessoas de bem. Pessoas de bem têm que se conhecer, têm que se disciplinar no bem, para poder viver no bem. Porque automaticamente nós não somos bons. Automaticamente nem bons nem ruins. Mas para a gente se transformar em pessoas boas, a gente tem que lutar. É impressionante. Resistir à atração do mundo material.
Então, quando o médium está subjugado pela alimentação, pela bebida, pela alimentação, ele está servindo a mamão e não a Deus. Ele ainda está preso aos prazeres materiais para sentir alegria. Não que os prazeres materiais são proibidos a nenhum de nós, foi como Alexandre falou, não é. Podemos e devemos desfrutar das coisas ao nosso redor, mas com regra, porque o que a gente não for capaz de comandar, com certeza comandará a nossa vida. Oi, gente? Se ninguém tiver mais nada para fazer, eu vou solicitar a Leida que, por gentileza, faça nossa prece de encerramento. Obrigada, Célia. Então, eu vou pedir a Leida, por favor, para fazer a nossa prece final. Vamos lembrar de todos aqueles que nós sabemos que estão adoentados ou passando por momentos difíceis, porque a nossa prece também vai no sentido e na direção desses que precisam. Vamos lá, Leida? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, médico das almas, e demais amigos da espiritualidade que tanto nos auxiliam, nos acompanham, a falante espiritual da nossa família, da nossa casa, e como também que acompanha na casa espírita que frequentamos. Agradecemos imensamente pela ajuda mútua e também por aqui estarmos nesse encontro que tanto vem nos favorecer o despertar da nossa alma, da nossa consciência, para que assim possamos agir perante as leis divinas, auxiliando-nos na nossa trajetória evolutiva, entendendo os nossos erros, mas irmos em busca dos nossos acertos para o nosso melhor viver. Que nos conduza, queridos irmãos, arrancando-nos assim do nosso coração, junto com a nossa vontade, as raízes do mal que ainda trazemos e que tanto nos prende a situações, a desejos ainda inferiores. Que nos conceda a oportunidade do estudo na realização do nosso bem, da nossa moral e também almejando o bem-estar não só daqueles que estão próximos de nós, mas também daqueles que direcionamos em pensamentos para que possa, Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade, te encontrar e assim seguir uma vida plena de amor, de moralização, de entendimento e de felicidade. Obrigada mais uma vez por esse estudo, que nos fortaleça com os ensinos de hoje, e junto também, Senhor, se vacilarmos com os teus exemplos, que tanto nos fortalece. E carinhosamente nesse momento, posso direcionar as nossas boas intenções a todos aqueles irmãos que de coração, e aqueles que estão distantes de nós, mas que direcionamos, para que eles também possam sentir, Senhor, esse momento único, que é o teu abraço nos envolvendo, nos facilitando a oportunidade de sermos úteis e também sabendo que não estamos desamparados pelo amor do nosso Pai e também pelo amor do nosso irmão maior. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, pelo dia de hoje, que conseguimos desfrutar e concretizar aquilo que desejávamos. Que ampare, Mestre Jesus, a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.